Graça e paz, amados e amadas, estamos em Levítico 4 e aqui nós temos a oferta pelos pecados por ignorância. Então, nós temos a oferta pecado de ignorância do sumo sacerdote, da congregação, do líder e de uma pessoa do povo. Então, desde o capítulo 1 de Levítico, nós estamos falando, está sendo tratado sobre o pecado. Pois nosso Deus é santo e não tem como se relacionar com ele se não houvesse cobertura do pecado do homem, para que Deus estivesse ali no meio do seu povo. E a única maneira perante a santidade e a justiça de Deus era o quê? Sobre o derramamento de sangue. E isso a gente já vê lá no Jardim do Éden. Quando o homem desobedeceu e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu? O Senhor cobriu eles com a veste de um animal. Então, para isso, um animal foi morto, foi derramado sangue ali já no Jardim do Éden. E eles foram, o homem e a mulher foram expulsos da presença de Deus, do Jardim do Éden. Eles não tiveram mais acesso à árvore da vida. Então, tem que ficar bem claro para nós que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Isso está lá em Isaías 59:2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Fomos separados de Deus pelos nossos pecados. E a morte de um animal, ele cobre o que? Temporariamente o nosso pecado. Então, a morte de um animal, ela é como uma ponte para permitir que cheguemos a Deus, né? E Deus fica ali com o seu povo. E se vocês lembrarem, nós já falamos que ali no altar do holocausto, que ficava bem à entrada da tenda, o fogo ficava aceso dia e noite. Então, e era oferecido holocausto de manhã e à tarde, para que a presença de Deus pudesse estar ali no meio do povo, para que o pecado fosse encoberto e a presença do Senhor pudesse estar ali. E hoje nós temos Cristo, que foi a oferta, o sacrifício dado pelo próprio Deus a nós. E esse sacrifício foi de uma vez por todas. Ele ofereceu o seu sangue, e o sangue de Cristo tem eficácia eterna perante Deus. Hoje Cristo é essa escada, é essa ponte que nos leva até Deus, porque Ele cobriu o nosso pecado. Ó Senhor Jesus, e nos levou de volta ao Pai. Quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso caminho, como a nossa verdade, como a nossa vida, Ele o que ativa o nosso espírito e nós podemos receber o Espírito eterno e Ele vem habitar no nosso espírito. E assim nos tornamos o quê? Filhos de Deus, nos tornamos tabernáculo de Deus. Essa obra é maravilhosa, ela tem eficácia eterna e isso não dependeu de nós. Quem fez essa obra foi o nosso Deus por intermédio de Jesus. Por isso não foi homens que mataram Jesus, e sim Deus que deu seu Filho unigênito para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa palavra é muito interessante, sendo nós ainda pecadores. Então essa palavra ainda denota que estávamos na ignorância do pecado, que nós vamos falar aqui sobre os pecados de ignorância. Então, nós estávamos na ignorância antes de ter o Senhor e de uma vida sem realidade com Deus. Agora o Senhor nos chama o quê? Depois de nos salvar, para nós andarmos na luz, como Ele está na luz. Então, porque quando a gente anda na luz, a gente não tropeça, só tropeça quem anda na noite. O Senhor Jesus não é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente anda no caminho, na verdade e a vida, nós andamos na luz. Então, se andarmos na luz como Cristo na luz está, o que acontece? Nós temos comunhão um com os outros. Isso significa o quê? Um bom relacionamento. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, hoje, depois, o Senhor morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, mas hoje o Senhor nos chama para viver uma vida na luz, para andarmos no caminho, na verdade e na vida. Então, por isso que nós temos agora que observar como nós andamos. E o nosso andar está relacionado à comunhão. O ser humano, ele vive se relacionando o tempo todo. Ou nós nos relacionamos conosco mesmo, com o Senhor e com as pessoas. Nossa vida é relacionamento.
Então, essa luz, ela impacta direto em todo o nosso relacionamento, começando que na nossa consciência. Eu encorajo vocês a lerem 1 João 1. Vai falar bastante sobre andar na luz e na comunhão. E tem a ver muito hoje com o nosso viver. Tem a ver hoje não, sempre teve, né? Mas hoje, como o mundo cada vez mais perde os princípios que regem o relacionamento humano, os princípios de moral, é importante nós estarmos lendo, para que o Senhor vai nos revelando a sua luz, né? Então, vamos ver aqui no capítulo, no Levítico 4, fala sobre o pecado, aqui em Levítico 4, sobre erros de ignorância. São erros sem intenção, um erro que a pessoa não sabia que era errado. Hoje a gente ouve muito pouco falar a palavra pecado, né? Parece até que não pode nem quase falar. Mas o pecado nada mais é do que um erro. Aqui nesse caso é um erro de ignorância, um erro sem intenção, né? A palavra de pecado do hebraico para esse sentido aqui significa errar o alvo. A pessoa queria fazer algo, acertar certo uma flecha e ela errou o alvo. Então, esse tem o contexto aqui. Vemos que esses pecados, esses erros também fazem separação entre Deus e o homem. Não é porque é um pecado de ignorância, a pessoa não tinha ciência, que isso não vai fazer separação. Lembra, nosso Deus é santo, nosso Deus é justiça. Então, não tem como Ele nos aceitar quando existe um pecado, mesmo que seja de ignorância. Não é porque eu não sei, que eu não errei, que eu também não vou colher a consequência daquele erro, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre confessar os pecados, tudo, porque o Senhor nos deixou também hoje um advogado perante ao Pai, que é Jesus Cristo, que Ele intercede por nós e que nós devemos nos apresentar e pedir perdão sobre os nossos pecados, né? E olha, eu vou falar para vocês, eu estou tão comovida com esse estudo desse capítulo, pois atualmente, quando a gente pensa em pecado, a gente pensa muitas vezes em coisa grosseira, né? A gente pensa em roubar, trair, em traição, ter vícios, e a gente não pensa muito nas coisas corriqueiras. E hoje, na sociedade, já está havendo, assim, tanto negritude no sentido, assim, de não se incomodar tanto com os pecados. Então fala-se assim, todo mundo faz, isso é normal, isso é um pecadinho. Então, mas lembra que a palavra fala, um pouco de fermento leveda toda a massa. Porque muitas vezes a gente não vai ligando para as coisas corriqueiras e essas coisas vão o quê? Cauterizando nossa mente, vai cauterizando nosso coração. E um pouco de levedo, um pouco de fermento leveda toda a massa. Senão que nós possamos pedir ao Senhor para realmente prescrutar nosso coração, né? E por quê? Porque os pecados têm origem no nosso coração. Ele tem uma origem ali no nosso coração e ele contamina a nossa relação com Deus, conosco mesmo e com os outros. Agora, o pecado de ignorância, sem intenção, muitas vezes, mesmo depois de ter consciência deles, sabe o que a gente faz? A gente não confessa, a gente não repara o dano e a gente também fica cauterizado, mesmo depois de ter consciência de um pecado de ignorância. E eu desejo salientar duas coisas antes de entrar nesse capítulo. Você pode pensar, se então meu pecado, meu erro é sem intenção, ou se eu desconhecia que estava errando, não tem problema, eu não conhecia mesmo. Então vamos ver aqui algumas passagens bíblicas. Olha só, em Provérbios 20, 27 diz assim, o Espírito do Senhor é a lâmpada do... O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A inteligência e o discernimento humano revelam tudo o que se passa no corpo. Então, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A inteligência e o discernimento humano revelam tudo o que se passa no corpo. Olha só, começa no coração, mas depois vem para o corpo. Deus nos deu um espírito humano e dentro dele uma consciência. Até uma criança numa certa idade discerne quando ela machucou o coleguinha, quando ela
falou alguma coisa para o coleguinha, quanto mais nós. Mas vamos crescendo e achamos normal uma mentirinha, não devolver um objeto emprestado, ficar falando de uma pessoa e não pedir perdão e nem reparar o erro. Assim, nossa consciência, como eu disse, vai cauterizando e vivemos com vários detalhes de erro em nossa vida. E sabe o que acontece? Achamos isso ainda normal. Olha, em Oséias 4:6, olha o que Oséias diz: meu povo foi destruído. Em outras traduções diz: meu povo sofre por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que ignoraram a lei de Deus, do teu Deus, eu também esquecerei de teus filhos. Gente, que palavra! Ó Senhor Jesus! E o Senhor também nos fala a Bíblia também nos fala em 2 Timóteo 2,15 para complementar esse versículo. Diz assim: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evita falatórios profanos que conduzem à impiedade. Então, vou começar esse versículo outra vez. Olha, procura. Procura é algo que você não sabe direito onde está. Então, procure aquele que bate, é aquele que busca, batei e abrir-se-vos-á, buscais e achareis, é aquele que vasculha, é aquele que rumina, apresentar-se aprovado. Aprovado é que se passa por uma prova, é igual um aluno, ele está lá fazendo as provas para poder passar de ano. Se ele não passa de ano, ele tem que repetir e fazer aquele ano outra vez. Então, o Senhor está falando assim, procura apresentar-se aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, se nós queremos andar na verdade, a palavra é a verdade. E ele ainda fala aqui, mas evita falatórios profanos que conduzem à falta de amor. Em 2 Timóteo, essa parte de 2 Timóteo 2 vai falar bastante sobre isso. Também tenham curiosidade, vão lá ler e constatar na Bíblia. Aí o Senhor vai falando mais profundamente ao teu coração. E eu quero aqui aproveitar esse capítulo e confessar algo a vocês. Eu quero confessar a vocês um erro de ignorância. Quando começamos esse coração, esse projeto, juntos de ler a Bíblia sequencialmente, eu me propus todos os dias dar uma explicação sobre o capítulo. Eu não sabia que ia ser tão desafiador. O livro de Gênesis não foi assim tão difícil, porque é de mais conhecimento geral, apesar que tenha muitas profundidades ali que eu não toquei por também não saber, que agora eu percebo que eu passei. Mas agora, entrando no livro de Êxodo, o desafio ficou grande. Eu percebi que eu sabia muito pouco. E também não é minha intenção só falar da história ali de Êxodo, a história da Bíblia, mas é correlacionar o Antigo Testamento com o Novo Testamento, com Cristo, porque tudo é sombra de Cristo, e trazer para a nossa vida prática, para o nosso cotidiano, para trabalhar nosso caráter e para nos levar mais na intimidade com Deus. Eu tenho ganhado muito. O meu coração não é apenas de contar a história, como eu disse, sim extrair vida. E o Senhor tem me dado uma característica de querer que eu adentre de forma a sua palavra mais profunda. Algumas pessoas podem até ouvir e falar, nossa, é mais profundo, mas para mim é raso, para essa pessoa. Mas para mim, que estou lendo a palavra, sem cumprir um rigor de calendário atualmente, então eu tenho buscado extrair essa vida, essa experiência, né? Então eu quero pedir perdão a vocês de não conseguir entregar uma explicação por dia da Bíblia. Não saberia que esse desafio ia ser de tal dimensão, por isso que, lendo a palavra, eu vi que isso é um pecado de ignorância, foi sem intenção, mas ele deve ser confessado.
E também eu falo para vocês, como eu já orei ao Senhor sobre isso, que eu quero me aprofundar na palavra dele, conhecê-lo melhor e conhecer ele desde aqui do Velho Testamento, dessa forma sequencial, porque talvez essa seja a minha última oportunidade, pela idade, não que eu esteja assim tão velha, estou entrando na terceira idade, para alguns pode ser muito, mas para mim não é, ainda tem, creio que o Senhor ainda tem muita coisa a se revelar. Mas o que acontece? O Senhor também quer se revelar de outras formas. Então, agora nós estamos lendo a Bíblia sequencial e desejo no futuro me debruçar em assuntos específicos da Bíblia. Veja só, se eu tivesse tempo, eu estudaria esse assunto de pecado por ignorância que nós estamos vendo agora. Nós vamos ver pecado por culpa, pecado intencional, pecado voluntário. Eu me aprofundaria muito nesse assunto, porque muitas das doenças físicas, conflitos emocionais, desordem familiar, muitos fracos e doentes na fé estão inseridos nesses pecados. E eu já tive muito dentro disso. Mas enfim, peço perdão por não entregar mais rápido a explicação da sequencialmente da Bíblia. Não sei quantos capítulos eu estarei pondo por semana no grupo, mas buscarei colocar o máximo por semana. Ó Senhor Jesus, e a palavra nos orienta a confessarmos nossos pecados um para os outros para sermos curados. E esse é meu coração, de ser curada a cada dia. E aproveito também esse momento e encorajo vocês a lerem outras porções que cito aqui quando a gente vai lendo. Nosso objetivo, lembre-se, é extrair vida da palavra, é extrair Cristo em nós e nós vamos crescendo juntos até sermos filhos maduros, filhos que vão herdar a herança do Pai. Ó Senhor Jesus, então agora já dei uma introdução enorme, né? Agora aqui no versículo 1 diz assim: o Senhor falou a Moisés e ordenou. Olha, o Senhor falou a Moisés e ordenou, aleluia, para que os filhos de Israel, aos filhos de Israel e orientou-os. Se alguém pecar, olha só, sem intenção de fazê-lo, mas transgredir de algum modo ao qualquer dos mandamentos do Senhor, assim deverá proceder. E depois fala, se for sacerdote ungido que pecar, trazendo, portanto, culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho. Então aqui vai falar agora o que o sacerdote, sumo sacerdote, tem que fazer se pecar. Porque o sumo sacerdote era o que, nesse aqui momento, ele representava o povo, ele era o intermediário do povo. E se ele pecar, o pecado dele está sobre todo o povo. Então seria um pecado muito sério. Quando fala aqui sacerdote ungido, refere-se ao sumo sacerdote. Agora, o que nós vemos no Novo Testamento? E lá em Hebreus 7, 26 e 27 diz, quem é nosso sumo sacerdote? Hoje é Jesus. Então, Jesus é nosso sumo sacerdote que precisávamos. Esse sim, ele era santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, ao contrário dos outros sumos sacerdotes. O Senhor não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Lembra? O sacerdote aqui nessa época, ele oferecia sacrifício dia após dia. Então, primeiro ele oferecia pelos pecados dele e pelo pecado do povo. Mas o nosso Deus, ele se fez por nós, ele se ofereceu por nós. Ó Senhor Jesus, e o nosso Deus é o Filho perfeito para sempre apresentado perante o Pai. É muita misericórdia, né? Por outro lado, o Senhor nos constituiu também sacerdotes. Não sumo sacerdote, o sumo sacerdote é o próprio Senhor Jesus. Mas o Senhor nos estabeleceu como sacerdotes. Sacerdotes o que fazem? Leva as pessoas a Deus e trazem Deus às pessoas. Isso nós vemos lá em 1 Pedro 2,9, que diz assim, que hoje somos o quê? Uma geração eleita, um sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade de Deus. Então aqui está claro também hoje
qual é a nossa tarefa aqui nessa terra. E aqui nós vemos no versículo 3 e 4 que o sumo sacerdote deveria oferecer o quê? Um novilho como a expiação. E seria o quê? O novilho é o filhote do boi e da vaca. E ele deveria colocar as mãos ali sobre o novilho, se identificando o pecado dele. Ele ia imolar o animal na presença do Senhor. E o que ele ia fazer com esse sangue? Ele ia pegar esse sangue, ia lá entrar na tenda do encontro e ia o quê? Aspergir 7 vezes esse sangue ali diante do véu. O véu é o que fazia a separação do santo lugar dos santos dos santos, porque ali haveria o quê? Na entrada ali dos santos, a glória e a presença do Senhor. Então ali ele teria o quê? Que está aspergindo esse sangue. Porque ali havia a arca da aliança, Senhor Jesus, para que cobrisse o pecado do sumo sacerdote. E eram 7 vezes, lembra que 7 vezes significa completude, todos os dias, né? E no versículo 7, nós vemos também, aqui no versículo 7, que o sumo sacerdote deveria passar esse sangue no chifre do altar do incenso. Ali, o altar do incenso, ele ficava bem assim, na porta ali da entrada, no véu, para ir para o Santo dos Santos. E nós já vimos que aquele altar, ele tem a simbologia das orações que subiam como aroma agradável ao Senhor. Mas ali ele estava passando o sangue daquele novilho que foi imolado por causa do pecado. Esse pecado era um pecado de ignorância, mas ali precisava ser passado para que as orações, quando subisse o incenso, o Senhor pudesse ver aquele sangue que foi derramado por um pecado de ignorância sem intenção, para que a oração fosse aceita. E nós vemos em Isaías 59, 2, que diz assim, que a gente até já falou, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Assim, Deus não pode ouvir e nem responder nossas orações, mediante pecados não confessados. Marcos também 11, 25 nos diz que quando estivermos orando e se tiver alguma coisa contra alguém, então para a gente perdoar, porque o nosso Pai Celeste vai perdoar as nossas ofensas. A oração do Pai Nosso também nos diz isso, né? Para nós perdoarmos, assim como Deus tem perdoado as nossas ofensas. Então, a gente fala de pecado, ao mesmo tempo a gente fala do perdão do Senhor. E nós na nossa convivência, né? Então, aqui fala, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Aqui também nós temos em 1 Pedro 3,7, tem uma palavra específica aqui para o homem, mas o princípio vale para todas as pessoas. Diz assim em 1 Pedro 3,7, diz que os maridos para tratar a mulher com dignidade, com respeito, com amor, para que as orações deles não sejam interrompidas. Então aqui está falando de relacionamento. Quando nós não tratamos as pessoas com amar o teu próximo como a ti mesmo, nossas orações também são interrompidas, porque há um pecado ali. Então, esses pecados têm que ser confessados. Senhor Jesus! E aí, muitas vezes a gente fala, mas perdoar é algo muito difícil. Olha, daria uma aula enorme sobre perdão. Daria um tema, perdão é um tema assim muito vasto. Mas só uma pontinha de um falar. Saiba, amados, que perdoar, não perdoar também é um pecado. E muitas vezes é um pecado que a gente não releva tanto, porque é um pecado que é um fermento e leveda toda a massa. Esse sentimento de ficar de amargura, de ressentimento, de mágoa, de decepção, que a falta do perdão traz, adoece todo o nosso corpo. Hoje nós sabemos que as doenças psicossomáticas, as doenças crônicas, elas vêm 90% da nossa alma. Agora, o que acontece? Nós acreditamos que para perdoar nós temos que ter o sentimento. Só quando vier aquele sentimento de eu querer perdoar. Não, não é isso.
perdoar acima de tudo é uma decisão. E o sentimento depois, ele vai vindo com a decisão que a gente toma. A decisão de perdoar é uma posição. O sentimento é o processo que ocorre depois dessa decisão. O sentimento ele demora muito mais para acontecer. Mas toda vez eu vou confirmando, eu perdoo em nome de Jesus, mesmo não tendo sentimento. Eu perdoo em nome de Jesus. Eu vou declarando, eu vou confessando, eu confesso por fé, eu declaro por fé, mesmo não tendo sentimento de, até que depois eu sou envolvida pelo sentimento. Oh, que Deus possa guardar o nosso coração, né? E voltando aqui, o versículo 8 e 9 fala o quê? Que as gorduras que cobriam as vísceras deviam ser queimadas sobre o altar. E o pecado do sumo sacerdote era um dos mais graves. E ele tinha o quê? Porque ele representava a nação inteira, né? Então, o que nós vemos aqui também no versículo 12 e 11? Que o animal, depois ele tinha que ser queimado fora do arraial. Ele tinha que ser queimado lá fora, porque era de pecado aqui, né? Depois nós vamos ver a partir do versículo 13, a oferta de pecado pela congregação, quando todo o povo pecava. Nós vamos ver mais para frente na leitura da Bíblia que vai haver casos assim, onde todo o povo pecou. Por quê? Porque eles desconheciam a lei do Senhor. E nós vemos aqui um pecado onde todo o povo pecou, foi na hora do bezerro de ouro, foi ali todo o povo, né? Então, a oferta que se oferecia era o mesmo animal, era do novilho e era o mesmo ritual que tinha da oferta do sacerdote. Depois nós vamos ver o sacrifício por um erro de um líder, também esse pecado sem intenção, mas era um pecado que transgredia os mandamentos do Senhor. Todos eles transgrediam os mandamentos do Senhor e a pessoa era considerada culpada. Entretanto, quando essa pessoa era conscientizada, vier a saber, vai o quê? Trazer a oferta, e nesse caso aqui de um líder, a oferta era um bode. E nós vamos ver o último sacrifício aqui, que era o sacrifício de uma pessoa do povo, né? Uma pessoa, ela errava, ela fazia algo proibido segundo o mandamento do Senhor. Então, ela era considerada culpada e quando ela se conscientizava, ela tinha que trazer uma cabra ou uma ovelha para ser oferecido. Então, você vê que são todas as categorias, começando a falar do sumo sacerdote, do povo, de um líder e de uma pessoa. Todos estão inseridos aqui e todos que pecaram deveriam que, mesmo sendo um pecado de ignorância, apresentar a sua oferta para cobrir o seu pecado, independente da classe social. Então, pecar, como a gente já falou, é errar. Aqui vemos que é um pecado de ignorância e sem intenção. Creio que você, quanto eu, já fizemos muito desses pecados, que depois de um tempo a gente fala, puxa, isso daí não foi uma coisa adequada que eu fiz, eu errei o alvo. E nós vemos lá também, no Salmo 51, quando Davi ali, ele peca de uma forma até intencional, mas ele está com o coração cauterizado e ele é exposto o pecado dele pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote. E eu gostaria que vocês dessem uma olhada no Salmo 51, que é o salmo de arrependimento dele. Então, como ele está confessando o seu pecado, é interessante meditar nesse capítulo. O salmista também diz no Salmo 139 que é maravilhoso, encorajo vocês a lerem e orarem o Salmo 139. Que o salmista mostra o desejo que Deus ali esquadrinhe o coração dele, que limpe ele na presença do Senhor. Que nós também possamos pedir para o Senhor esquadrinhar nosso coração. E mais, só terminando, eu queria ver com vocês 1 João 1, até falei para vocês poderem ler 1 João 1, né? Se dissermos, no versículo 8 e 9 diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele, nosso Deus, nosso Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lembrando, amados e amadas, que o arrependimento é sempre necessário para receber o perdão. E o arrependimento é uma mudança de atitude, né? Vamos juntos aproveitar agora, medita lá no Salmo 139, o Salmo 51 e faça a sua oração mediante esses salmos. Peça para o Senhor esquadrinhar e revelar o que vai no seu coração. Os pecados ocultos e os pecados até que pela mente cauterizada você não relevou tanto. Ó Senhor Jesus, que Ele possa guardar o nosso coração. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.